Salve, salve galera, estamos começando mais um Burgueno Papo by Marchesoni, diretamente da FISPAL 2024. Eu, Marcos Recoba. Nunca, precisa comer muito. Eu, Marcos Recoba. Eu, Alisson da Speed, diretamente aqui com o Thiago. A gente conheceu aqui, tivemos o prazer, a oportunidade de conhecer aqui, né, da NutriQuality. O Thiago, ele cuida dos papéis mais fundamentais do negócio. Aquela parte chata que você não quer fazer, tem preguiça e faz errado, ele é o cara. Ele é o cara que faz. Tem alguém que faça, né? Da segurança alimentar do nosso negócio, né? E não só por ser algo chato, mas assim, é uma obrigação legal, né, hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia não, há muito tempo, mas é uma obrigação legal que garante uma qualidade e que você não venha ter problemas no futuro, nem com órgãos governamentais e nem com a segurança alimentar do que você está servindo, né? Sim. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí pra galera, apresenta um pouquinho sobre a NutriQuality e vamos desenvolver essa conversa aqui. Beleza. Agradeço muito o convite de estar participando aqui na feira da FISPAL, que a gente também está expondo aqui hoje. Então, é o que mais a gente quer, né? É prestar atenção no risco que todo mundo que está aqui na feira está correndo atrás de alguma coisa voltada para alimentação. Sim. Que essa alimentação vai ser servida para outra pessoa, né? Que muitas vezes nós nunca conseguimos imaginar quem vai ser essa pessoa que vai consumir esse alimento que você está produzindo. E aí que entra a função, né, do controle de qualidade. Toda a perfeição dessa cadeia que todo mundo está aqui nessa feira maravilhosa procurando é melhorar o seu atendimento e melhorar o seu alimento para vender mais. Só que se ele acabar de vender esse produto, mas o consumidor final dele não tiver uma boa aceitação e ao final tiver uma doença, tiver algum mal-estar, com certeza ele vai procurar o concorrente daquele fornecedor para pegar um outro sanduíche, uma outra pizza, tudo que a pessoa conseguir fornecer. Então, o final de tudo isso é a saúde do consumidor, né? Então, a gente trabalha em relação ao risco, né? Quando a gente está fazendo a nossa consultoria, a gente sempre tenta verificar qual que é o seu produto e qual é o risco que ele representa para o consumidor, né? Ok, vamos pensar em alimentos. E nós temos N tipos de segmento que nós atuamos. Padaria, restaurante, lanchonete, mercados, dark kitchens. Então, tudo isso a gente consegue atuar dentro, né, para melhorar essa qualidade. Mas aí a gente fala, o que é qualidade? Qualidade a gente define como um produto que você vai manipular e vai servir para esse consumidor e ele não vai passar mal. Isso é uma qualidade, né? E aí tem a parte da gastronomia, que é o que a gente não entra, né? A qualidade do sabor, a qualidade... Sim. Isso é uma outra coisa, né? A gente mais relacionada à qualidade da segurança alimentar. Segurança alimentar diretamente. Conservação. Não entendi. Vocês não trabalham com temperos, né? Não. Ainda. Aonde, com relação à segurança, à higienização... A manipulação. A manipulação do alimento. Exato. Né? Boas práticas, né? Sim, como que as autoridades sanitárias caracterizam como segurança alimentar e boas práticas de manipulação de alimentos. Esse é o nosso foco. Tiagão, normalmente uma empresa ela surge por algum motivo. Certo. Por que você fundou e inventou a NutriQuality? Sim. Essa empresa foi fundada justamente quando eu saí da universidade, né? Eu tinha um sócio e nós não chamávamos NutriQuality, era outro nome da minha empresa anterior. Mas a nossa empresa era uma vertente de controle de qualidade e qualidade de vida. Qualidade de vida meu sócio atendia e controle de qualidade sempre foi a minha matriz. Até que a gente resolveu realmente cada um seguir o que mais gostava, ele na parte de qualidade de vida, eu no controle de qualidade. E aí a gente desmembrou a empresa, então eu fico somente com a parte agora que nasceu a NutriQuality como controle de qualidade 100% do segmento da empresa. Legal. Né? Quantos clientes vocês têm hoje em carteira que vocês atuam? Nós estamos com mais de 70 clientes em carteira atuantes, Legal. Né? E assim, a gente fala clientes de contrato firmado com as visitas periódicas, né? O que é muita a coisa está acontecendo agora, e um dos motivos que a gente também trouxe para a feira da FISPAL é a informação nutricional que teve a nova resolução, né? Então que está todo mundo precisando adequar, porque é uma legislação federal, né? Então de norte a sul do país está tendo que ter essa nova adequação com o rótulo, né? Que dentro do rótulo é a informação nutricional da parte de quantas calorias realmente tem o produto, carboidratos, macro e micronutrientes quando tem.
Então, isso foi uma revolução agora, porque há muitos anos não se mexia numa adequação dessa, né? E que realmente impacta diretamente tanto o consumidor dos mercados, que está verificando essa informação, como quem produz esse alimento, que teve que novamente fazer todo um cálculo em cima disso para adequar nessa informação. E além do rótulo, né, da informação nutricional, tem a lupa que veio junto com isso, que é o que muita gente agora encontra, né, nos produtos que Sem não açúcar, tinham, claro, não. porque alto índice em sódio, gordura saturada e açúcar adicionado. Então são esses 3 itens que estão entrando agora nessa nova resolução, que justamente impactou isso para o consumidor. No final de tudo, a Anvisa ela visou realmente essa questão do cliente poder enxergar quanto tem de aquilo e se é importante para eu consumir aquilo ou não, né? Se eu quero consumir isso, Ter mais consciência contendo do isso, consumo, né? exatamente, porque é a questão da obesidade, né? Que não é somente no Brasil, como uma pandemia realmente mundial. Desculpa, mas Porque eu não a gente consigo, né? A gente visa a saúde, Sim, né? sim, sim. Por mais que o nosso colega tenha todos os exames em dia dele, né? Eu gostei dele já. Vamos falar da nova TechPix? Não, chega de TechPix. né? A gente fala que não, mas aí é uma coisa que a gente influi diretamente, eu sendo o fundo na parte nutricionista, né? A gente fala da saúde, né? Da saúde de modo geral. Né, uma questão de se ele consegue caminhar com facilidade, se ele se cansa com facilidade. Isso é o que a obesidade gera, Sim, né? sim. Prejudica o sono. Então, isso vai entrar num viés aí que a gente tem que ter outras conversas para falar Jogador disso. de elite aí, futebol, atacante brabo, corre 3 vezes no campo. Tá bem de saúde ele, tá bem Né? de saúde. Mas só pra gente puxar Aham. por que veio a lupa, Sim, sim. né? Pra informar Pra diretamente quem, a pra quem não saúde. entende, eu até observando algumas conversas, ou trocando algum diálogo com algumas pessoas do nosso segmento alimentar, a galera ainda tem muita dúvida do que de fato é a lupa, né? Para que ela serve e se existem alimentos que estão desclassificados dela ou não, se ela é falando no português claro, se ela é um alerta de problema Sim, ou não, entendeu? sim. Você poderia esclarecer um pouco Claro. mais? Essa nova resolução, ela veio justamente informar o consumidor leigo, né? O que é um consumidor leigo? É uma pessoa que não necessita ter uma escolaridade, né? Ela não precisa ser técnica, né? Ser do ramo alimentício, porque na resolução anterior, todo mundo era obrigado a virar a parte da embalagem e verificar Sim. a informação nutricional. E aí você entra num outro viés, né? O que é esses números? O que quer dizer carboidrato, proteína, gordura saturada, né? Gordura trans? O que é glúten? O que é glúten? Né? Então, não sou obrigado a saber, mas será que isso faz bem ou faz mal para mim? Então isso, muitas pessoas, e isso, lógico que a saúde pública, ela vai pegando essas informações dos consumidores e vão verificando sempre o melhor para o consumidor, né? Consumidor de modo geral, Sim, sim. ao grande consumidor, né? E a desinformação, ela é muito importante para aquela pessoa que quer saber, que ela quer ter essa informação. Então, para ela ter que virar, saber a composição do alimento, ver lá ingredientes, que é o que começa, o ingrediente é o que tem mais, né, quantidade, o que tem vai no final, o que tem menos quantidade, isso não chega para a população de baixa renda, muitas vezes, né, para aquela pública leigo realmente de tudo. Então, isso facilita ao ponto dela conseguir ver na frente do produto, sem ter que pegar muitas vezes no produto, olha, aqui tem gordura, olha, aqui tem açúcar adicional, olha, aqui tem sódio, saber que sódio é sal, né? Sim, então, sim. aí Mas, por entra exemplo, um pouco, você né? pega aí facilitou então, a pessoa que é diabética, ela consegue identificar com muito mais facilidade um Exato. alimento que talvez seja mais nocivo. Sim, pra sim. situação Bolachas que ela talvez pensava que eram nutritivas e na Sim, verdade sim. tinha gordura saturada, né? Ou tinha altos índices de sódio e ela não pensou que era um produto in natura. Legal. Né? Mas então tudo isso entra a modo de conservação, né, dos produtos. Todo produto de prateleira tem que ser conservado e grande parte disso são gorduras saturadas, sódio, né? Então, porque são conservantes que a gente tem que trabalhar com isso. Senão o produto não duraria, por exemplo, uma semana na prateleira, né? Bom, Uma dúvida. Quando uma empresa te contata,
Quais são os primeiros passos de atuação dentro de um restaurante, de uma hamburgueria? Legal. Muita gente chega até nós procurando o nosso serviço porque muitas vezes mudou de ramo. Fala, Thiago, meu ramo eu estava saturado, eu já estou há 30 anos num ramo de finanças e eu não aguento mais número e quero mexer com comida agora. Primeira coisa eu falo para ele, olha, entenda que Coragem. não é o que você está pensando, né? Não é como você... É coragem. Não é como você entrar no restaurante ali e só ver a parte boa da coisa. Você vai entrar nos bastidores, né? Pra ver como que é a realidade de uma cozinha. Primeiro eu tento falar pra ele isso. Falar, você já pensou em outras possibilidades de você trabalhar com outra coisa? Fala, não, eu gosto, meu tio, meu afilhado tem uma coisa realmente de comida e eu quero também entrar junto nisso. Ah, tá bom. Então nós vamos ser o seu braço direito aí para você conseguir realizar o seu sonho, que é mexer com comida. Só que eu não vou mexer nada do que você está imaginando. Eu vou trabalhar com o seu manipulador de alimento, eu vou trabalhar com a sua estrutura, da onde você está pretendendo montar o seu negócio, eu vou trabalhar diretamente com treinamento, eu vou trabalhar com a documentação do seu estabelecimento, que você nunca imaginou que precisaria ter documentos legais para você poder trabalhar com isso e realmente é onde a gente entra. Sim. É a parte burocrática da coisa, né? Para você num futuro ou até em curto prazo não receber qualquer órgão que possa fiscalizar o seu estabelecimento e você ter uma surpresa desagradável, né? Não estou comentando somente de multas, né? Sim. Mas estou pensando assim de orientações técnicas de interdição, né, parcial, interdição total do seu estabelecimento, porque você não tinha alguns documentos ou não seguia algumas diretrizes, que no caso são as boas práticas de fabricação. Legal. Hoje, para quem está planejando abrir um negócio, né, e aí entendendo todas essas normas que têm que ser seguidas e certificações, faz todo o processo lá, tudo certinho, beleza. Mas voltando para a segurança alimentar dentro de uma cozinha, dentro de um processo a ser estabelecido, quais são, na sua visão, os principais pontos que esse empreendedor ele precisa tomar cuidado ou se preocupar? Até de orientação mesmo, a gente fala até de coisas simples, porque muitas vezes o empreendedor lá na ponta é o cara que está começando, que ele não tem uma noção técnica muito profunda, então falar que ele precisa higienizar a mão, que ele precisa usar determinado EPI, às vezes é algo distante para ele. Então, se você pudesse fazer uma breve introdução de quais seriam os principais básicos, passos pelo menos, para introduzir, para começar nesse processo. Muita gente vem com as noções, e todo mundo, né, tem a noção da nossa própria casa, né? Coisas que nossos familiares, a gente tem os convívios e geralmente tudo acontece na cozinha, que é o lugar mais quente da casa, né? Não só de temperatura, mas como as conversas realmente começam a acontecer na mesa do jantar, né? Tanto de estrutura familiar como conversas de bate-papo de amigos, conversa num bar. Bar vai ter comida. Jesus fazia as coisas comendo. Exatamente. Então, a pessoa traz muitos vícios quando a gente começa a observar assim da casa, né? E aí a gente começa a comentar com ele que muda completamente, aí pegando o gancho da água pro vinho, né? Do que é ser manipulador de alimento numa cozinha profissional, numa cozinha comercial, né? Sim. Primeira coisa é o que a gente começou a falar aqui no início, que é para quem a gente está vendendo esse produto. Você não sabe se a pessoa tem baixa imunidade, se é uma criança, se é um idoso, se é uma mulher gestante. Se tem alguma intolerância, né? Com algum tipo de intolerância. Então isso varia o sistema imunológico da pessoa. Então, qual carga de micro-organismo você vai comercializar para ela que ela, a ponto dela conseguir consumir e não passar mal? Porque tudo, né, tem uma carga de micro-organismos. Mas as boas práticas visam o quê? A minimizar ao máximo esse risco de você estar fornecendo esse seu alimento. Então, você vai montar a sua estrutura da sua cozinha profissional a ponto de ter o recebimento, o armazenamento, o pré-preparo, o preparo em si do lanche, o transporte, que hoje a gente vive o boom das plataformas, né, de entrega. Sim, sim. Até o momento dessa pessoa consumir esse alimento. Então, é uma longa jornada.
por mais que seja rápida essa jornada, mas a jornada que eu digo é desde que ele comprou a matéria-prima dele, vamos pegar o exemplo aqui de um hambúrguer, você vai comprar uma carne bovina. Sim. Muitas vezes você vai fazer um blend de carnes bovinas, né, com pouca gordura, média gordura, vai introduzir outros tipos de proteína dentro dessa carne, né, muitas vezes um bacon, alguma coisa defumada para dar um aroma. Então, olha quanto que já está se movimentando disso. E aí você vai manipular essa carne, alguém vai mexer nessa carne. Sim. E aí a gente entra na questão, pode utilizar luva, não deve usar luva? E aí, boa pergunta. Né? Pode ou não pode utilizar a luva? Exatamente. E aí, pode ou não pode? Depende do manipulador e da etapa do processo que ele está mexendo. Nas boas práticas, sempre se freza que quanto menos a gente utilizar luva e se mais lavar a mão, é melhor. É que tem a questão que algumas luvas, elas têm um pó, alguma coisa para conservação. Aí o pó seria, né? o amido. É amido de milho que eles usam mas ali. Aquele pó não gera nenhum tipo de... Às vezes tem determinadas marcas que dá irritabilidade na mão do manipulador. E aí a gente fala, pra que pôr essa luva se é muito mais fácil lavar a mão? Lavar a mão. Né? É muito mais fácil, então, desenvolver uma rotina, um procedimento de higienização constante ao longo do dia, durante cada etapa de processo. Exato. Para poder você... Até reduz custo, né? Porque essas luvas são bem caras, né? Para você manter rodando. E pensando também no meio ambiente, olha quanto material você está jogando né, no meio ambiente ali todo dia de produção. E além você não precisava fazer isso. Porque você imagina... Porque muitas vezes a gente vê em programas televisivos que tem um cara ali que está manipulando e está de luva. Mas virou uma muitas questão vezes estética, né? As pessoas esquecem que é por questão que ele está numa mídia, ele está passando ali um produto, né? Então não é o dia a dia do manipulador numa cozinha quente, suando, né? Não é a realidade, é um programa televisivo. Então isso, na verdade, dificulta muito o trabalho do auditor de qualidade, do nutricionista que está trabalhando com essa parte de segurança do alimento, desmistificar isso que luva não é questão de qualidade. Muito pelo contrário. Verdade. Pode ser um problema, né? Eu já vi de limpeza, né? Contar uma coisa aqui, né? Nós temos N histórias de cozinha, né? Mas uma que sempre me marca e eu falo assim, eu vi um manipulador lavando a mão na pia de luva. Lavando a luva né? Eu falei... Eu já cheguei a pegar hambúrguer, que eu acho que no processo de manipulação a luva despedaçou. Sim. Rachou um pedacinho porque ela e tal, e aí veio frágil, dentro do hambúrguer. Né? Exato. Aí eu dei a mordida, quando eu puxei tinha um pedaço de luva no... Que bom que não estilingou na sua cara. Podia ser na sua, né? Eu queria tirar uma dúvida. Falando em mídia, né? Tem aquele programa do Jacan lá, o Pesadelo na Cozinha. Tem um episódio que é maravilhoso, que ele vai num restaurante lá e o cara desligava o freezer de noite e ligava o freezer de manhã para poder economizar energia. E aí ele entra e... É sensacional aquele vídeo. Quão crítico é vocês assumirem um restaurante assim? Que eu imagino que deve chegar para vocês, tipo, toma aqui essa bucha, resolve. E quanto tempo demora para colocar uma galera dessa na linha? Sim. Ótimas perguntas. E a questão do programa do Henrique Jacan também, que é um gastrônomo reconhecido aí nacionalmente e mundialmente. Ótimo, Tom Pirro. Eu tava aqui ontem, inclusive, viu? Olha que legal. É assim, o que ele passa em um programa ali de 40 minutos, alguma coisa, é o que a gente vive todo dia, né? A realidade do brasileiro é a adaptação, né? A nossa famosa gambiarra. Sim. Brasileiro adora gambiarra. Verdade. Né? Já nascendo no nosso DNA fazer algum tipo de gambiarra. E pior que volta isso para a parte da cozinha comercial, né? Parte de gambiarra de adaptação de tomada, né? Eu não tenho o meu circuito elétrico adaptado para colocar todos os equipamentos que eu preciso, a voltagem que eu puxo não é a que eu posso. Então começa a fazer gato, começa a fazer as coisas. Então isso vai prejudicar o seu equipamento para dar o melhor do seu equipamento muitas vezes, né? Não está na voltagem certa. E aí é o que a gente começa a entrar nas adequações, né? Quanto tempo, você me perguntou, que demora uma adequação de um estabelecimento? Varia muito. Varia muito do poder aquisitivo também, né? do proprietário, que é o que vai realmente fazer a diferença ali, porque a gente vai dar todo o suporte dele fazer essa melhoria. Mas muitas vezes das melhorias que precisa não são nem melhorias diretamente técnicas, que eu vou sempre paralelo com isso. É aquela melhoria estrutural,
né? É fazer uma barreira física aqui, é colocar uma tela milimétrica para não entrar barata, para não entrar mosca dentro da cozinha, que ele está tendo mais problema. Então são coisas simples, mas ao mesmo tempo que não chega na informação para esse proprietário, né? Então, quanto tempo demora? Depende da boa vontade e da estrutura que o proprietário vai demandar disso. Tiago, eu preciso de você para fazer primeiro essa parte técnica e em paralelo a isso eu vou levantar um orçamento para poder fazer essa minha estrutura que eu estou precisando. Fazer um ralo de grelha, melhor do que aquele ralo abre e fecha, escamoteável, que é o que a gente fala, que quebra muitas vezes. Então é melhor fazer uma grelha horizontal. Até porque existem normas, né? Hoje, se você tem uma cozinha, você precisa ter uma determinada adequação para poder funcionar, né? Sim, tem a adequação da norma da vigilância sanitária, que são as portarias. Tem portaria municipal, tem portaria estadual e tem portaria federal. Nós trabalhamos geralmente nessas 3 portarias para poder o quê? Adequar da melhor forma, né? Sempre dentro da lei, mas o que for mais fácil para você, né? O meu intuito não é te gerar custo, é fazer o que você conseguir fazer dentro da norma técnica, né? E às vezes a pessoa falou, nossa, mas eu posso fazer assim? Pode, né? Mas não está fora da lei? Não, né? Mas depende o quê? Você adaptar o que hoje você tem com o mínimo necessário para garantir sempre o quê? A segurança do alimento e a segurança para o munícipe, né? Que é a pessoa que está consumindo o seu alimento. Então, o nosso maior foco é isso, é ser parceiro realmente do estabelecimento. Falar, não vai precisar me contratar e fazer um empréstimo no banco, porque agora eu contratei uma empresa de qualidade, ela vai querer que eu seja uma rede mundial de qualidade. De forma alguma. Muitas das vezes eu acredito que esse processo de adequação, acredito que entrando numa consultoria, fazendo esse teu trabalho, muitos dos processos já estão lá dentro, né? Não precisa de um investimento financeiro. Exato. É mais uma mudança de hábito, de processos, organização estrutural mesmo ali do que já tem. Sim, é botar o time em campo, eu falo, mas pega a bola um pouquinho, vamos lá, você faz isso, então você vai ter que fazer isso, né? Ele faz N atividades, mas para evitar uma contaminação cruzada, né, que é o que geralmente a gente trabalha nessa tecla, que é a contaminação de um alimento através do outro, aquele exemplo básico que a gente dá. Muitas vezes o manipulador ele trabalha com uma única tábua de corte, mas ele tem que trabalhar, fatiar a salada que ele manipula, depois ele vai manipular a carne que ele vai fazer no hambúrguer, sempre com uma única tábua. Isso gera uma contaminação muito fácil. Isso quando eles não querem trabalhar com a de madeira, que é bonita, né? Exato, aquela madeira bonita, né, polida. Cheia de bicho. E a gente fala, comprei uma tábua, né, uma tábua de polietileno, uma tábua de plástico. Plástico é o nome errado, né? De materiais que conseguem ser higienizados. Essa é a grande coisa simples para se desmistificar. Mas tudo tem um tempo de vida. Você vai comprar uma tábua, mas ela não vai durar 10 anos. Se você manipula ela todo dia, com certeza, em 2 meses de vida trabalhando, 3 meses, vamos chutar mais alto assim, vai ter que trocar essa tábua. E não é um produto que tem um valor agregado muito alto, né? Exato, não é uma chapa, que, por exemplo, quando você vai lidar com a manipulação de alimentos, existe inclusive foi uma das determinações criadas, tem uma cor específica para cada tipo de manipulação. Sim. E aí o pessoal, muitas vezes, por falta de conhecimento, acha que é um valor absurdo, que é algo muito caro, e não é. É algo que você pode muito bem implementar dentro da sua cozinha, fazer o trato correto de cada alimento, sem gerar nenhum tipo de contaminação cruzada, com um investimento baixo. Sim, mas aí um outro contraponto, né? Não adianta eu ter todas as cores das tábuas, né? A vermelha, a azul, a bege. Se o manipulador, que é o funcionário que está ali, ele não tem a noção para isso. Perfeito. Você é o proprietário, você sabe da importância, a noção disso. Mas, na verdade, quem vai estar lá é o funcionário X, que ele está preocupado se ele vai soltar a tempo aquele alimento. Hoje está corrido, hoje ele chegou um pouco mais atrasado. Não, em vez de ficar trocando a tábua, vou cortar nessa daqui mesmo. A gente pegando um gancho, Thiago, nesse assunto. Hoje a gente sabe que, vamos falar até da gastronomia em geral, tá? Não só hamburguerias, que é o nosso foco aqui, mas de um âmbito geral, a gastronomia, ela hoje existem excelentes profissionais na cozinha. Sim.
E a gente tem uma parcela desses profissionais que são profissionais de origem, de raiz, que não tiveram nem sequer um estudo gastronômico, né? A gente sabe que tem vários restaurantes por aí, principalmente aqui em São Paulo, que o ramo gastronômico é muito forte, que tem cozinheiros de 20, 30 anos que nunca fizeram uma faculdade e não tem essa noção técnica. Eu falo isso porque eu estudei gastronomia e eu aprendi sobre essas etapas da segurança alimentar lá. Mas antes disso eu também desconhecia completamente. E aí em visitas técnicas, em conhecendo a estrutura, você vê que tem muita gente que não conhece. Vocês hoje também realizam o treinamento para dar uma reciclagem para essa galera também? Sim, um grande forte, uma das etapas e dos produtos que nós temos é o treinamento. Porque eu brinco assim, eu falo, o estabelecimento em si ele não gera nada se você não tiver sua mão de obra. Você tem uma hamburgueria e uma pizzaria, mas nada mais é uma pizzaria do que manipuladores. Desde o maceiro, desde o chapeiro, né, desde o pizzaiolo, enfim, tudo é material humano. Apesar de ter empresas que já trabalham 100% de digital e mecânico. Mas aí a gente não está na nossa realidade. Mas quem gera o produto é o manipulador. Então, a sua maior ferramenta, o seu maior patrimônio é o seu funcionário. E aí a gente entra na questão da valorização do funcionário, do pessoal saber que aquele cara ali trabalha todo dia, de segunda a sábado, de terça a domingo, enfim. E ele é o que é o seu produto. Né? O seu produto nada mais é do que o manipulador saber manipular bem o seu produto. Então, essa peça humana é o que a gente trata da melhor forma e entende todas as dificuldades que ele tem, seja de parte de não ter o estudo, a possibilidade de ter um estudo mais aprofundado, ele tem um jardim primário, ele tem lá male uma 7ª, 8ª série. Sim. Mas não é o produto dele a ser a inteligência emocional, de ser a dialogar. Não, ele é um material de manipulação. Ele é profissional naquilo que ele faz. Então eu não vou interferir naquilo que ele faz com maestria. Eu vou falar para ele que, além dele fazer aquilo com maestria, ele pode dar mais um tchan, que é uma segurança do alimento. Ele manipulou aquilo, lavar a mão, ele pegou uma tábua, ele pegou a caixa com a cebola e mexeu em outra coisa. Então, nesse meio tempo, higienizar a mão dele, né, o utensílio que ele usa, não apoiar atrás da bancada como... Nossa, muitos fazem, é né? Muito que a gente vê isso. Né? A espátula, a faca. E aí eu só lembro ele... Sabe essa faca que você tá aqui atrás? Além de eu já conhecer e o pessoal fala que realmente perde o corte da faca, né? Você sabia que essa faca que tá atrás ali, muitas vezes cheio de bolor, você vai cortar a carne, você vai cortar a sua massa e depois você vai enfiar novamente ali atrás da sua bancada, né? A gente trabalha muito com pragas urbanas, barata. Isso é o nosso dia a dia. E é o dia a dia da cozinha comercial. E a gente fala que não tem inseto, né, dentro de uma cozinha, é falar mentira. Né? É realidade de ter barata, é realidade de ter mosca. Mas, assim, como que eu consigo fazer um meio termo? Eu não posso ser uma empresa que tem mais barata do que matéria-prima, né? Porque isso vai estar totalmente direcionado à segurança do alimento. Não é indicado, né? O controle de praga tá para isso, para controlar a praga. A gente não vai nunca conseguir eliminar uma praga porque a sua empresa é a sua matéria-prima e a barata vai atrás da sua matéria-prima, que é alimento. Verdade. Né? Então, a gente tenta ao máximo equalizar esse jogo para que o manipulador consiga ter essa consciência, ser uma coisa prática. Não adianta eu falar para ele o impossível, que ele vai virar as costas e falar, tá bom, Thiago, obrigado. É o Thiago sair da auditoria e ele fazer errado, porque ele não entendeu o conceito. E depende muito também do dono do negócio, né, ou de quem está contratando o serviço também. Você faz a consultoria, você dá toda a orientação, treinamento, passa as adequações a serem feitas, mas ele também tem que se comprometer em seguir essas normas e essas regras e esses treinamentos, né? Que senão 100%. Não adianta de nada. É um investimento jogado fora. Exato. Assim, a gente é um apoiador um do outro. Sim. Se você está querendo contratar um profissional, uma consultoria de qualidade que vai ajudar o seu estabelecimento, você tem que jogar no nosso time. Sim, sim. Né? Eu nunca deixo, isso é filosofia minha, eu nunca deixo nenhum funcionário
ensaia justa, né? O proprietário tá chegando, tá vendo? Você tá fazendo isso. Imagina, a gente não tá lá para constranger ninguém. E aí dá o nosso diferencial. Pelo contrário, eu quero que esse manipulador seja muito meu parceiro para ele. E o que acontece geralmente nos clientes que a gente visita é eu chegando na porta já começa: Thiago, tudo bom? E aí, meu, tudo bem? Beleza? Tá lá, tá certinho hoje, viu? Fiz lá como você tinha me falado, eu consegui. Legal. Quando ele fala, legal. eu consegui, eu falo, cara, 100% foi a sua atuação, né? Eu não fiz praticamente nada, eu só te orientei o que você precisava fazer. Qual o caminho certo a seguir? Então é trazer o time pra gente. E aí eu não tenho problema com esse manipulador. Muito e bom. o proprietário começa a enxergar, muitas vezes que ele pensou que aquele funcionário era a maçã podre, não, só tava faltando a gente dar um apoio pra ele. Falta um ajuste, né? Dar um ajuste. Tiagão, antes de a gente finalizar, como é que funciona hoje a contratação de serviço de vocês? É através de pacotes? É um único serviço? Como é que funciona? Tem N formas de contratar a gente, né? Mas o nosso grande know-how é a parte de planos, né? Porque vai depender da quanto que é técnico o seu estabelecimento, né? Qual que é o grau que você tem? Baixa complexidade, média, alta e indústrias, né? A gente sempre diferencia porque a parte da indústria é uma parte diferenciada da parte comercial. Mas a gente atua em todos os segmentos. Então eu vou analisar a sua complexidade para te fazer o seu melhor plano custo-benefício. Não adianta eu querer te vender que eu vou precisar lá estar toda semana no seu estabelecimento se você não tem complexidade para isso. Muitas vezes uma auditoria mensal e mais o suporte técnico te atende. Atende suficiente. Né? Visitas quinzenais, grande parte de cozinhas comerciais são visitas quinzenais. Por quê? É uma semana sim, uma semana não. O auditor tá lá, não somente eu, a minha equipe está lá, para te ajudar a tirar aquelas dúvidas ali na prática, ali, uma higienização, um porcionamento de produto, de matéria-prima, né? Que ajuda muito isso, a identificação do produto que está ali. E aí nós temos muitas vertentes entrando no mercado. Agora até aqui na feira eu já vi vários, que é identificações de produto digital, que hoje em dia para as pessoas e manipuladores que têm facilidade de mexer com tablet, com computador, a gente com celular. Com a galera aqui da X-Menu, eles têm essa facilidade também. Exato. Né? Mas tem gente que ainda está numa faixa etária que não se adapta. Sim. Então ainda é caneta, etiqueta e pronto. E para entrar em contato via rede social, algum site, como é que funciona? Nós temos a nossa plataforma no Instagram. Legal. Nosso site, qual o Instagram? www.nutritiquality.com.br. Nosso Instagram, nutritiquality. Então entrou lá, manda uma mensagem pra gente, o nosso corpo técnico vai responder, nosso corpo de vendas vai entrar em contato e aí vamos entender a sua necessidade. Estamos aqui para conseguir adequar o seu estabelecimento para qualquer realidade. Não tem estabelecimento alimentício que a gente fala não cabe a NutriTquality no seu estabelecimento. Para todos os segmentos cabe e os valores também super acessíveis, porque eu não estou aqui para ficar milionário. Eu estou aqui para conseguir ajudar o manipulador e o proprietário que está começando muitas vezes, ou que já está há muito tempo já de carreira aí, a fazer o melhor custo-benefício com o seu cliente. Muito bom. Legal. Bom, queria te agradecer por você ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Agradeço. Né? É um tema muito importante. Eu acredito que a gente não tinha conversado ainda, né, sobre esse tema e estava para realmente a gente desenvolver essa conversa. Hoje, todos os empreendedores aí da área de alimentação precisam cuidar, precisam ter um alerta muito, não só para o cliente final como um consumidor, mas a própria equipe mesmo também ter essa segurança alimentar, não ter nenhum tipo de problema e também não ter nenhum tipo de problema com os órgãos aí do governo que fiscalizam, que orientam e ajudam nisso aí. Tem um presente especial nosso aqui, que um não, né? São 3. Bastante coisa. Não tem uma TechPix aí. Não tem uma TechPix, tá? Fique tranquilo. Poxa, que pena. Queria agradecer mais uma vez aí por você ter vindo compartilhar esse conhecimento com a gente. A galera aí. E parabéns por tanto conhecimento, cara. É muito bom falar disso. Bacana, é muito bacana. Eu gosto de ouvir porque assim, abre a mente da gente, né? Expande para outros horizontes. Sim. Agradecer a galera que tá aqui acompanhando também. Quem quiser já sabe, tem os contatos, tem os canais. Já entra em contato para você regularizar o seu negócio, deixar tudo alinhadinho.
e vamos pra cima. Já já tem mais podcast pra vocês aqui. É isso aí. Muito obrigado. Jesus Obrigado, tá por aí. Até logo. É nóis.